Em 1790, no coração da Bahia colonial, um escravo executou uma vingança que destruiria seu senhor da forma mais profunda. Ele não usou fogo. Ele não usou veneno. Ele usou a própria semente para profanar a linhagem e a honra do homem que o brutalizava. Meses depois, quando duas crianças de pele escura nasceram na Casa Grande, a verdade foi revelada. O escravo, Joaquim, raptou os bebês, seus filhos, e fugiu num navio negreiro, deixando para trás a ruína. Mas o que levou a esse ato extremo? E qual foi o destino final dessas crianças? O que aconteceu nos detalhes sórdidos desse caso é o que você vai descobrir hoje. Eu sou Carlos Mota, historiador e pesquisador das origens esquecidas do Brasil. Hoje, você vai conhecer mais uma história real que marcou o país e que quase foi apagada dos registros oficiais. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e conte nos comentários de onde você está nos ouvindo. Assim, mais pessoas poderão descobrir essas histórias que o tempo tentou calar. Prepare-se, porque a emoção começa agora. A história começa no ano de 1790. Não estamos falando de Ouro Preto ou do ciclo do ouro, já em declínio. Estamos no recôncavo baiano, uma terra fértil, pegajosa, onde o cheiro do melaço e do café se misturava ao odor metálico do sangue. O ar era pesado, úmido, difícil de respirar. Aqui, a vida humana tinha menos valor que uma saca de açúcar. Nossa história se centraliza na fazenda Santa Vitória, um império de terras vastas, propriedade do coronel Antônio Antunes de Siqueira. Antunes era um homem temido, mais temido que a seca, mais temido que a febre. Ele não era apenas um senhor de escravos. Ele era um arquiteto da dor. Sua fortuna fora construída sobre a precisão de sua crueldade. A Casa Grande da Santa Vitória era um palácio branco, imponente. Contrastava violentamente com a lama escura e o teto de palha podre das senzalas, a apenas 100 metros de distância. Na Casa Grande vivia a família do coronel. Sua esposa, Dona Esther, uma mulher pálida, beata, que vivia seus dias entre orações e crises de enxaqueca. Ela temia a Deus, mas temia ainda mais ao marido. E havia a filha, Sinhazinha Cecília, 18 anos, prometida em casamento a um rico comerciante de Salvador. Cecília vivia numa bolha de sedas e aulas de piano, protegida da realidade brutal que financiava seu dote. Para ela, a senzala era apenas uma mancha distante, um ruído de tambores ao longe. Na senzala vivia Joaquim. Joaquim não tinha sobrenome, tinha apenas marcas. As costas, um mapa de cicatrizes profundas, resultado de anos de açoite. Ele era um escravo de Eito, trabalhava no campo de café das 4 da manhã às 8 da noite. Sua força física era imensa, mas seus olhos eram vazios. O coronel Antunes tinha uma predileção especial por humilhar Joaquim. Via na resiliência silenciosa do escravo um desafio à sua autoridade absoluta. Ele quebrava Joaquim por prazer. Mandava açoitá-lo por motivos triviais. Um grão de café caído, um olhar considerado insolente. Joaquim suportava. Suportava o sol que rachava a pele. Suportava a fome que roía o estômago. Suportava o ferro que marcava seu peito. Ele enterrava sua raiva fundo na terra vermelha da Bahia. Mas todo homem tem um limite. O limite de Joaquim foi cruzado numa tarde de quinta-feira. Era o dia da moagem. O ar estava denso com o cheiro doce e enjoativo da cana. Dona Benedita, uma escrava idosa, quase cega, e que cuidara de Joaquim como mãe, tropeçou. Ela derramou um pequeno balde de água perto da bota do coronel. Antunes não hesitou. Ordenou que Benedita fosse levada ao tronco. Joaquim implorou. Pediu para levar a punição no lugar dela. O coronel riu. Para Antunes, a súplica era uma fraqueza que merecia desprezo. Ele mandou que Joaquim fosse amarrado e forçado a assistir. Benedita foi açoitada até desmaiar. Joaquim gritou. Aquele grito mudou algo dentro dele. O homem que suportava tudo quebrou. Dona Benedita não resistiu aos ferimentos.
Sua ferida infeccionou, gangrenou sob o calor úmido da senzala. Ela morreu 3 dias depois, delirando de febre. Naquela noite, Joaquim não dormiu. Ele ficou sentado no chão de terra batida, olhando para o nada. O vazio em seus olhos foi substituído por uma chama fria. O ódio antes enterrado agora o consumia por inteiro. Ele não queria mais fugir. Fugir era pouco. Ele não queria a liberdade. A liberdade estava manchada de sangue. Ele queria vingança. Ele queria que o coronel Antunes sentisse a mesma dor que ele sentia. Queria arrancar do coronel não o dinheiro, não a fazenda. Queria arrancar sua honra, sua linhagem, seu futuro. Joaquim começou a observar a casa grande. Ele, que sempre andou de cabeça baixa, agora levantava os olhos. Ele estudava a rotina. Ele sabia que o coronel se orgulhava de 2 coisas acima de tudo: sua pureza de sangue e a virtude de sua esposa e filha. Eram os pilares da honra de Antunes. Eram esses pilares que Joaquim iria destruir. Ele precisava de uma oportunidade. Ele precisava de uma arma silenciosa. A oportunidade veio 2 semanas depois. O coronel anunciou uma viagem a Salvador. Ia tratar dos papéis do casamento de Cecília e comprar mais escravos no mercado do Pelourinho. Ficaria fora por 4 dias. A casa grande ficaria vulnerável. Agora, faltava a arma. Joaquim sabia das ervas. Na mata densa que cercava a fazenda, crescia uma planta conhecida pelos escravos como sono profundo. Uma erva perigosa que em pequenas doses acalmava. Em doses maiores, induzia a um torpor semelhante à morte. Ele passou um dia inteiro procurando, até encontrar. Ele colheu as folhas com cuidado. Na noite anterior à partida do coronel, Joaquim preparou a mistura. Ele a escondeu num saco de pano. Na manhã seguinte, o coronel Antunes partiu com a sua comitiva. Deixou a fazenda sob o comando de seu feitor, Inácio. Mas Inácio estava mais preocupado com a cachaça do que com a segurança da casa grande. A noite caiu sobre a fazenda Santa Vitória. Uma noite abafada, sem estrelas. O lua estava escondida. O ar estava pesado, anunciando uma tempestade que não vinha. Na casa grande, Dona Esther e Cecília jantaram cedo. Recolheram-se aos seus quartos, ignorando o mundo exterior. Joaquim esperou. Esperou o silêncio completo da senzala. Esperou o feitor apagar a lamparina do seu posto. A fazenda adormeceu. Então ele se moveu. Ele não era um escravo de dentro, um mucamo. Sua presença na casa grande seria notada, mas ele conhecia as sombras. Ele deslizou pela cozinha dos fundos, onde a velha cozinheira, tia Rosa, já roncava. Ele tinha um objetivo: a água. A jarra de água fresca, sempre deixada na copa para as senhoras durante a noite. Ele despejou a mistura de ervas na água. Dissolveu-se lentamente, sem cheiro, sem cor. Ele sabia que as mucamas levariam a água para os quartos. Agora era só esperar. Ele se escondeu no depósito de ferramentas ao lado da casa. Esperou 1 hora, 2 horas. O silêncio era absoluto. O torpor já deveria ter tomado conta da casa. Ele entrou novamente. Subiu as escadas de jacarandá que rangiam sob seus pés descalços. Ele foi primeiro ao quarto de Dona Esther. A porta estava entreaberta. A senhora da casa dormia profundamente, a respiração pesada. O copo de água, meio vazio, estava ao lado da cama. Depois o quarto de Cecília. A jovem também estava em sono profundo. A casa estava entregue. Naquela noite silenciosa, Joaquim consumou seu ato. Ele não sentiu prazer. Ele sentiu apenas o peso frio da vingança. Ele se moveu como um fantasma. Deixou a casa grande antes do primeiro canto do galo. Quando voltou para a senzala, ele se lavou no riacho. A água fria não limpou o que ele sentia. Ele olhou para suas próprias mãos. As mesmas mãos que colheram café, que levaram o açoite. Agora eram mãos que haviam profanado o santuário do coronel. Ele sentou-se no escuro e esperou o amanhecer. Um novo tipo de terror nasceu dentro dele. Ao amanhecer, a rotina da fazenda recomeçou. O sino tocou, chamando os escravos para o eito. Joaquim se misturou à multidão, o rosto impassível.
Na casa grande, Dona Esther acordou com uma dor de cabeça latejante. Sentia-se grogue, confusa. Ela tinha lembranças estranhas da noite, fragmentos de um sonho, um toque que ela não reconhecia. Mas a presença do marido era tão rara e fria que ela confundiu a violação com um raro momento de ternura. Ela chegou a agradecer mentalmente a Deus por aquela noite. Cecília, no quarto ao lado, acordou diferente. Sentia dores físicas, pontadas que ela não compreendia. Sua mente estava nublada. Ela se lembrava de sombras, de um peso sobre seu corpo. Mas a ideia era tão monstruosa, tão impensável, que sua mente a bloqueou. Ela atribuiu a sensação a um pesadelo, à febre, ao calor da Bahia. A vida seguiu. O coronel Antunes retornou de Salvador 4 dias depois. Voltou satisfeito, trazendo consigo mais 5 homens acorrentados. Ele encontrou sua casa em ordem. Sua esposa, mais submissa que o habitual. Sua filha, quieta e pálida. Tudo parecia normal. Joaquim observava de longe. O coronel passava por ele a cavalo, gritando ordens, e Joaquim apenas baixava a cabeça. Mas agora, um segredo terrível pulsava entre eles. Um segredo que apenas Joaquim conhecia. As semanas se transformaram em meses. Setembro. Outubro. A estação das chuvas começou, e com ela, as primeiras mudanças visíveis. Dona Esther começou a sentir enjoos matinais. Seu corpo, já marcado pela idade, começou a inchar. Ela confessou seus medos ao padre local, Padre Inácio. O padre a parabenizou. Era uma bênção tardia. O coronel, ao saber, ficou perplexo. Ele mal tocava na esposa há anos, mas a possibilidade de outro homem era impensável. Ele aceitou a notícia com uma carranca, vendo nela um sinal de sua virilidade. Quase ao mesmo tempo, Cecília começou a adoecer. A jovem definhava, vomitava secretamente em seus aposentos. A costureira notou que seus vestidos não fechavam mais. Tentaram esconder com espartilhos mais apertados, com saias mais largas. Mas a verdade biológica não pode ser amarrada. A barriga de Cecília começou a crescer. Quando Dona Esther viu o estado da filha, o pânico se instalou. As 2 mulheres, mãe e filha, grávidas ao mesmo tempo. Aquilo não era uma bênção, era um escândalo. O coronel Antunes foi informado. Sua reação inicial não foi de raiva, foi de negação absoluta. Ele trancou-se em seu escritório por um dia inteiro. Quando saiu, seus olhos estavam injetados. Ele confrontou a filha. Cecília, aterrorizada, chorava e jurava a inocência. Ela não sabia o que dizer. Não havia homem, não havia pecado. Ela não tinha respostas. O coronel Antunes se voltou contra a esposa. Acusou-a de acobarder a devastidão da filha. A casa grande, antes um lugar de silêncio e ordem, tornou-se um inferno de gritos e acusações. Antunes estava cego pela vergonha. Sua honra, seu nome, a pureza de sua linhagem, tudo estava manchado. Ele precisava de um culpado. Ele começou a interrogar os empregados da casa, as mucamas, os pajens. Ele usou o chicote. Ele queria saber quem havia desonrado sua filha, quem era o amante. Mas ninguém sabia de nada. Os escravos da Casa Grande temiam o coronel mais do que a morte. Se soubessem de algo, teriam falado. Mas não havia o que falar. O ato de Joaquim fora perfeito em seu sigilo. A suspeita do coronel recaiu sobre o noivo de Cecília, em Salvador. Talvez ele a tivesse visitado em segredo? Mas o comerciante não saía de Salvador há meses. A fúria de Antunes crescia a cada dia. Ele não conseguia encontrar o responsável. O inimigo era invisível. A tensão na fazenda Santa Vitória era palpável. Os escravos no eito sentiam a mudança no ar. O chicote do feitor estalava com mais frequência. Qualquer erro era punido com o dobro da violência. O coronel precisava descontar sua raiva. E Joaquim assistia a tudo. Ele viu o caos que havia instalado na Casa Grande. Ele via a barriga crescente de Dona Esther.
ele viu o desespero pálido de Cecília. Ele não sentia culpa. Sentia apenas a justiça fria e sombria de sua vingança. O tempo da colheita se aproximava. E com ele, o tempo dos partos. Os meses finais da gestação foram uma tortura para as mulheres. Elas foram isoladas. Cecília foi proibida de sair do quarto. O casamento, obviamente, fora cancelado. A desonra da família Siqueira era o assunto sussurrado em toda a região. O coronel parou de ir à missa em Salvador. Ele se afundou na bebida, tornando-se ainda mais violento. Uma decisão como essa, nascida do ódio mais profundo, mudaria tudo para sempre. Se você está impactado com o rumo desta história, com a frieza dessa vingança, já deixe o seu like. E se inscreva no canal para não perder o desfecho trágico que se aproxima. O dia do parto chegou. Não de forma tranquila. Em uma noite de tempestade, com raios cortando o céu da Bahia, Dona Esther entrou em trabalho de parto. Os gritos ecoaram pela casa grande. A parteira da vila, uma mulher chamada Ana Rosa, foi chamada às pressas. Horas de agonia se passaram. O coronel Antunes esperava do lado de fora do quarto, andando de um lado para o outro. Finalmente, o choro de um bebê. Ana Rosa saiu do quarto, o rosto pálido. Ela carregava um bebê enrolado em panos. Ela entregou a criança ao coronel. O Antunes olhou. E seu mundo desmoronou. A criança era um menino. E a sua pele era inequivocamente escura. O coronel não disse uma palavra. Seus olhos se voltaram para a porta do quarto da esposa. Havia ali um ódio que era desumano. Mas antes que ele pudesse invadir o quarto, um novo grito veio do andar de cima. Cecília! O parto da filha havia começado, induzido pelo estresse da noite. A parteira, em pânico, largou o bebê com uma mucama e correu para o segundo andar. O coronel ficou paralisado no corredor. O choro do primeiro bebê se misturava aos gritos de dor de sua filha. A casa grande parecia um manicômio. 2 horas depois, a parteira desceu novamente. Trazia outra criança. Uma menina. Tão escura quanto o menino. Naquele instante, o coronel Antunes entendeu tudo. Não foi um amante. Não foi um acidente. Foi um ataque. Uma violação planejada. Ele olhou para as 2 crianças. Frutos de sua esposa e de sua filha. Ambos, filhos de um escravo. Sua linhagem não estava apenas manchada. Estava roubada. Substituída. Um grito gutural saiu do peito do coronel. Um rugido de fúria e humilhação. Ele sabia quem era. Só podia ser. O único escravo que tinha força e ódio suficientes. O único que ele havia humilhado até o limite. Joaquim. O nome foi sussurrado com veneno. O coronel sacou sua garrucha. Ele jurou matar Joaquim com as próprias mãos. Ele desceu as escadas, correndo, enlouquecido. Onde está o Inácio? Onde está o feitor? Mas Joaquim já não estava mais lá. O coronel Antunes irrompeu pela porta da frente, cego pela tempestade e pela fúria. A garrucha estava engatilhada em sua mão. Inácio, traga os cães! Ele berrou para o feitor. Homens com tochas e chicotes correram em direção à senzala. Eles arrombaram a porta do barraco de Joaquim. Estava vazio. O fogo na pequena fogueira estava quase apagado. As cinzas ainda estavam mornas. Joaquim havia partido há pouco tempo. Ele fugiu! O demônio fugiu! Gritou Inácio. O coronel Antunes parou na chuva. O ódio em seu rosto era tão intenso que parecia iluminar a noite. Ele sabia que Joaquim não iria longe a pé. Mandou selarem os cavalos. Mas, primeiro, ele voltou à casa grande. Ele precisava ver as coisas, os frutos daquela noite. Ele subiu as escadas, as botas encharcadas, sujando o tapete. No corredor, as 2 mucamas, Josefa e Luzia, tremiam. Elas seguravam os panos onde os bebês deveriam estar. Onde estão as abominações? Ele rosnou. As mulheres caíram de joelhos sem conseguir falar.
Onde estão os bebês? Ele repetiu, a voz baixa e letal. Luzia, a mais jovem, gaguejou. Sumiram, senhor. O quê? Ele levou o senhor. O Joaquim. Ele levou. O coronel Antunes ficou imóvel. A garrucha em sua mão tremeu. O mundo pareceu parar. A chuva, os gritos, o vento, tudo sumiu. Isso era o golpe final. A vingança de Joaquim não era apenas a humilhação, não era apenas manchar sua linhagem com sangue escravo. Era roubar essa linhagem, levar seus filhos, seus únicos herdeiros, ainda que bastardos. Levar o sangue de Cecília, levar o sangue de Esther. Ele não deixou nada para trás, apenas a vergonha. O coronel Antunes compreendeu a profundidade diabólica do plano. E naquele momento, ele quebrou. O senhor da fazenda Santa Vitória soltou um urro que não parecia humano. Estamos falando de um homem quebrado, transformado em monstro pela própria escravidão. Joaquim aprendeu a crueldade com seu mestre, e a usou para destruir tudo que o mestre valorizava. Deixe nos comentários o que você pensa sobre esse ato. Foi um ato de justiça desesperada ou apenas mais um ciclo de brutalidade? Enquanto o coronel se desfazia em fúria, Joaquim corria. Ele não fugiu quando o coronel gritou. Ele agiu antes. Ele esteve escondido observando a casa grande, esperando o sinal. Os gritos do parto foram seu relógio. Quando o primeiro bebê chorou, ele soube que era a hora. Enquanto o coronel estava paralisado no corredor, entre os dois partos, enquanto a parteira Ana Rosa corria para o quarto de Cecília, Joaquim agiu. Ele entrou pela cozinha dos fundos. Tia Rosa, a cozinheira, o viu. Ela viu os olhos dele e não disse nada. Ela apenas desviou o olhar. Joaquim subiu. As duas mucamas, Josefa e Luzia, estavam atordoadas, tentando limpar o sangue do primeiro parto. Elas viram Joaquim entrar. Elas não gritaram. O medo que tinham de Joaquim naquele momento era maior que o medo do coronel. Ele pegou o primeiro bebê, o menino. Subiu ao segundo andar. A porta do quarto de Cecília estava aberta. A parteira estava de costas, cuidando da jovem que havia desmaiado. A segunda criança, a menina, estava num berço improvisado. Joaquim a pegou. Duas crianças, uma em cada braço. Seus filhos. Ele desceu as escadas. As duas mucamas, Josefa e Luzia, estavam atordoadas, tentando limpar o sangue do primeiro parto. Elas viram Joaquim entrar. Elas não gritaram. O medo que tinham de Joaquim, naquele momento, era maior que o medo do coronel. Ele saiu da casa grande. O coronel Antunes ainda estava lá dentro, absorvendo o choque. Ele não era mais um homem, era uma força da natureza. Ele enviou homens a cavalo para todas as estradas. Enviou seu feitor, Inácio, para o porto de Salvador. Ele prometeu metade de sua fortuna para quem trouxesse Joaquim vivo, e as crianças também. Quando Inácio chegou ao porto, o Estrela de Cádiz já era apenas um ponto no horizonte. O feitor perguntou. Alguns marinheiros viram um homem desesperado com 2 bebês. Eles apontaram para o mar. O Inácio pagou por um barco rápido, uma chalupa. Mandou homens armados atrás do navio negreiro. A perseguição havia começado, no mar aberto. O coronel Antunes ficou na varanda da casa grande. Ele olhava para o oceano. Ele havia perdido tudo. Sua esposa, Dona Esther, estava em choque no quarto catatônica. Sua filha, Cecília, acordou sem entender o que havia acontecido. Ela apenas sabia que sua vida estava acabada. A fazenda Santa Vitória, antes um símbolo de poder, era agora um mausoléu de vergonha. E no porão fétido do navio, Joaquim segurava seus filhos. O capataz havia-os devolvido, por enquanto. Ele olhava para os pequenos rostos. Ele não sentia amor de pai. Ele sentia culpa, ódio e uma fagulha de esperança. Ele havia criado aqueles seres a partir da sua dor.
Eles eram frutos da sua vingança. Mas ele tinha um único desejo: que eles crescessem livres, longe da Bahia, longe do Brasil, longe da escravidão que o transformara em um monstro. Ele não sabia para onde o navio ia, mas qualquer lugar era melhor que o inferno que deixava para trás. A perseguição no mar foi desigual. A Estrela de Cádiz era um navio pesado, um tumbeiro lento, desenhado para carregar miséria, não para velocidade. A chalupa de Inácio era leve, com velas ágeis, cortando as ondas da baía. Em menos de 3 horas, Inácio avistou seu alvo. A mancha escura do navio negreiro crescia no horizonte. A bordo do Estrela de Cádiz, a vida seguia a rotina brutal do mar. O capitão Tavares, um português rude, só pensava na travessia. No porão, Joaquim estava em outro tipo de inferno. O espaço era escuro, abafado. O cheiro era uma mistura de sal, madeira podre, ratos e o resquício de vômito de viagens passadas. E agora, o cheiro de 2 crianças. Os bebês estavam com fome. Seus choros eram fracos, agudos. Joaquim não tinha como alimentá-los. Não havia leite. Ele molhava um pedaço de pano em água misturada com um pouco de açúcar que roubara. Ele tentava fazer com que chupassem o pano. O menino, o mais forte, sugava com desespero. A menina, frágil, mal se movia. O terror de Joaquim crescia. Ele não tinha medo de Inácio. Não mais. Ele tinha medo de falhar com aquelas crianças, de tê-las criado apenas para que morressem de fome num porão imundo. O capataz que o deixou entrar, Domingos, desceu para vê-lo. Domingos não era um homem bom. Era um oportunista. Ele ouviu os gritos no converse. Ele viu a chalupa se aproximar. "Eles vêm por você, negro", disse ele, os olhos frios. Joaquim apertou os bebês contra o peito. "O que você quer?", perguntou Joaquim. "O capitão não vai parar por um escravo, mas eles estão oferecendo dinheiro." Domingos olhou para os bebês. "A menos que você tenha algo melhor." Joaquim não tinha nada. Domingos cuspiu no chão. "Você não vale o problema." Ele subiu, deixando Joaquim na escuridão, com o som das ondas e o choro fraco. No convés, o capitão Tavares viu a chalupa se aproximar. Inácio gritou, de pé na proa: "Em nome do coronel Antunes, parem este navio!" Tavares amaldiçoou. Parar em alto mar era perigoso e custava tempo. "Que diabo quer?", gritou Tavares de volta. "Um escravo fugido. Ele roubou propriedade do coronel." Tavares hesitou. Inácio ergueu um saco de moedas. "Ouro pela sua colaboração." Ouro, a única palavra que um capitão de navio negreiro entendia. Tavares deu a ordem. As velas foram recolhidas. O Estrela de Cádiz parou, balançando pesadamente nas ondas. No porão, Joaquim sentiu a mudança. O movimento do navio parou. O coração dele também. Eles haviam parado. Eles iriam entregá-lo. A chalupa atracou ao lado do navio. Inácio e 2 homens armados com bacamartes subiram a bordo. "Onde ele está?", perguntou Inácio ao capitão Tavares. Tavares deu de ombros. "Meu capataz o viu. Está no porão, com as coisas. Leve-me até lá." Domingos, o capataz, liderou o caminho. Inácio e seus homens desceram para a escuridão do porão. O cheiro os atingiu como um soco. "Acendam as lamparinas", ordenou Inácio. A luz bruxulhente revelou o espaço vasto e sujo. Caixotes, cordas, barris. "Procurem", gritou Inácio. Joaquim estava encolhido no canto mais distante, atrás de barris de água. Ele tentava abafar o choro da menina com o próprio corpo. Mas o silêncio do navio parado tornava qualquer som uma traição. "Ali!", gritou um dos homens, ouvindo o choro. Eles se moveram. Inácio ergueu a lamparina. A luz iluminou o rosto de Joaquim. Ele estava encurralado. Seus olhos não demonstravam medo,
apenas um cansaço infinito e um ódio gelado. Em seus braços, os 2 bebês. Inácio olhou para as crianças. A menina pálida, o menino com os olhos fechados. Acabou, Joaquim, disse Inácio, a voz tensa. O coronel quer você vivo e quer a propriedade. Ele apontou para os bebês. Entregue as crianças, e talvez a sua morte seja rápida. Joaquim balançou a cabeça lentamente. Não são propriedade, disse ele, a voz rouca. É o meu sangue. É o sangue do coronel também, gritou Inácio. E ele quer de volta. Inácio fez um sinal para seus homens avançarem. Joaquim se levantou. Ele não tinha para onde correr. Estava preso no fundo de um navio no meio do oceano. Os homens avançaram. Joaquim tomou sua decisão. A decisão última, a única que lhe restava. Ele não lutaria contra os homens. Ele lutaria contra o destino. Se o destino das crianças era a escravidão, Joaquim decidiu que elas não teriam destino. Ele olhou para Inácio e o feitor viu algo que o gelou. Não era mais um homem. Era um juiz. Em um movimento rápido, Joaquim não atacou os homens. Ele se virou. Correu para a grande escotilha de carga, aberta para ventilar o porão. Era uma boca quadrada de escuridão, dando diretamente para o oceano lá embaixo. Não! Gritou Inácio, percebendo tarde demais. Antes que os homens pudessem agarrá-lo, Joaquim se atirou. Ele não soltou as crianças. Ele as abraçou contra o peito, um escudo final contra o mundo. Ele saltou para o Atlântico. O som do impacto foi abafado pelo balanço das ondas. Inácio e seus homens correram para a abertura. Olharam para baixo. A água escura do oceano se agitava. Por um instante, eles viram o pano branco que envolvia os bebês. Depois, apenas espuma. Joaquim e seus 2 filhos desapareceram. Engolidos pelo mar. Os homens de Inácio ergueram os bacamartes, mas não havia em que atirar. O feitor ficou paralisado. A vingança de Joaquim estava completa. Ele não apenas manchou a linhagem e roubou os herdeiros, ele os apagou. Ele garantiu que o coronel Antunes não teria nada, nem mesmo o consolo do ódio. Inácio retornou ao conversa. O capitão Tavares o olhou, impaciente. E então, onde está o ouro? Inácio apenas balançou a cabeça, o rosto cinzento. Ele desceu para a chalupa. Voltem! Voltem para a fazenda! O Estrela de Cádiz lentamente recolheu suas velas e seguiu viagem. Deixou para trás apenas um ponto no oceano, o ponto onde 3 vidas terminaram para que a vingança fosse selada. A viagem de volta a Santa Vitória foi silenciosa. Quando Inácio chegou, o coronel Antunes o esperava na varanda. O sol estava alto, o dia estava claro. Onde está ele? Perguntou o coronel. Inácio não conseguia olhar seu mestre nos olhos. Ele fugiu, coronel. Fugiu? Para onde? O navio? Ele se jogou no mar, senhor. O coronel franziu a testa. E as crianças? Inácio respirou fundo. Ele levou as crianças com ele, senhor. Estão todos mortos. O coronel Antunes de Siqueira não gritou. Ele não quebrou nada. Ele apenas ficou parado, olhando para o horizonte. Ele permaneceu ali por 1 hora. Quando finalmente se virou para entrar na casa grande, era um homem morto. A ruína da família Siqueira foi total. Dona Esther nunca mais falou. Passou o resto de seus dias em seu quarto, olhando para a parede. Cecília foi enviada para um convento em São João del Rei, onde a vergonha poderia ser escondida. O coronel Antunes afundou na bebida e na loucura. A fazenda Santa Vitória, antes próspera, caiu em decadência. O ódio de Antunes envenenou a terra, as colheitas falharam. Ele morreu anos depois, sozinho, amaldiçoando o nome de um escravo. Esta não é apenas uma história de vingança. É um retrato brutal do que o sistema escravocrata brasileiro era capaz de criar. A escravidão não era apenas trabalho forçado. Era uma máquina de desumanização que corrompia absolutamente tudo. Ela transformou Joaquim, uma vítima, em um agressor. Ela transformou o coronel Antunes, um senhor, em um homem destruído por seu próprio orgulho. A história de Joaquim não foi registrada nos livros oficiais. Ela sobreviveu nos sussurros das senzalas,
passada de geração em geração. Uma história sombria sobre o preço da honra e o custo impossível da liberdade. Ela nos força a perguntar: o que acontece quando um homem é empurrado além de qualquer limite? E quem, no final, é o verdadeiro monstro? Se esta história profunda e perturbadora sobre o nosso passado fez você refletir, ajude nosso trabalho. Deixe seu like para que o YouTube entenda a importância desse resgate histórico. Compartilhe este vídeo com alguém que precise conhecer o lado sombrio do Brasil imperial. E o mais importante, se inscreva no canal para mais investigações como esta. Deixe seu comentário abaixo. Qual sua opinião final sobre a atitude de Joaquim? E diga seu nome e a cidade da onde você está assistindo. Até a próxima história.